análise falando sobre a formação do Fluminense. Havia uma dúvida. Vai no 3-5-2, que jogou em boa parte do Mundial de Clubes, com 3 zagueiros, 3 volantes, dentro de casa, no Maracanã, com 40 mil pessoas? Meio armador, o Renato não poderia escalar. Pelo menos aquele à disposição, o Ganso se machucou. Ele poderia ter colocado o Lescano, mas nem no banco o Renato relacionou o jovem paraguai. Então ele fez um meio termo, manteve os 3 volantes, mas colocou o Fluminense num 4-3-3, com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e Fuentes, Martinelli, Hércules e Nonato, Soteldo pela primeira vez como titular, John Arias e Germancano. E a história do jogo. O Fluminense demorou um pouquinho para entrar na partida, né? O Cruzeiro tinha chegado 2 vezes ali logo no início. A partir dos 8 minutos, o Fluminense passou a ter a posse da bola, procurando demais os lados do campo. Pelo meio, não saía nada, não tinha criatividade. O Arias jogava muito preso pelo lado direito e o Soteldo do lado esquerdo. Então o jogo do Fluminense era muito previsível. Faltava uma flutuação maior, especialmente do Arias. E aí eu não sei se foi uma orientação do Renato ou se o Arias quis ficar ali. O Arias tinha que sair daquela ponta e fazer aquele movimento para dentro que ele costuma fazer, para que o jogo não fique tão à vontade do Cruzeiro, que você consegue ler muito bem. Você tem 3 volantes, um volante mais fixo, outros 2 que saem. O Nonato, na verdade, jogando como um meia, atrás do Cano e 2 pontas presos. Então o jogo do Fluminense era previsível, né? Faltava criatividade. E por quê? Porque você não tinha meio campo criativo. O Renato não tinha um Ganso, mas poderia ter usado o Lescano, que foi contratado por 30 milhões de reais, depois eu quero falar sobre isso. Jogador caro, que o Renato sequer colocou no banco. Ele preferiu ir de Nonato como armador. Então, o Fluminense não tinha criação, os meias tocando bola para os lados, os pontas presos e o Cano, que não participava da partida, era um mero espectador. O Fluminense teve uma chance com o Soteldo no primeiro tempo, Soutinho recebe pelo lado esquerdo, chuta mal pra caramba por cima. Foi a única chance do Fluminense no primeiro tempo. A partir dos 20 minutos, aí sim, o Renato, eu acredito que por orientação, faz a troca. O John Arias vem para o lado esquerdo e o Soteldo para a direita. O Soteldo continuou muito preso do lado direito, mas o Arias pela esquerda fazia um movimento para dentro. Então, o jogo ficava um pouco menos previsível, um pouco mais solto, né? O Cruzeiro chegou aos 28, depois de uma falha do Thiago Silva. O Fábio salva no chute do Matheus Pereira. O Thiago Silva, que raramente falhou feio. E aí não adiantou nada. O Fábio faz uma defesaça. No minuto seguinte, o Matheus Pereira cobra o escanteio. E o Fabrício Bruno subiu sozinho, cabeceia para o chão. A bola bate no chão, vai no ângulo. Sem chance para o Fábio, 1-0 Cruzeiro. Esse é o calcanhar de Aquiles do Fluminense, essa bola aérea defensiva. Uma falta de comunicação monstruosa, mesmo com 3 zagueiros, e hoje com 2 isso se repete. 6 minutos depois, o Cruzeiro amplia. Um passe do Fagner para o Matheus Pereira. O meia espera a movimentação do Caio Jorge. O Caio Jorge faz o movimento. O Matheus Pereira dá aquela pifada, antecipa o Freitas. Freitas se surpreende, fica marcando a bola. O Caio Jorge, que está numa ótima fase, empurra para o gol, 2-0 Cruzeiro. Fluminense, primeiro tempo, uma criatividade zero e desatento na marcação. Não dá para dizer que esses 2 gols foram fortuitos. Caramba, tomamos 2 gols. Fluminense costuma tomar gols de bola aérea. Foi assim no Mundial de Clubes. Contra o Al Hilal que a gente vence, o Koulibaly obriga o Fábio a fazer uma grande defesa. O Al Hilal quase que empata, trocentos escanteios que a gente não conseguia tirar. Então, esse é um calcanhar de Aquiles. E também essa bola na diagonal, essa desatenção dos nossos zagueiros. O Freitas, por exemplo, é um cara que erra muito nesse lance. É um cara que tem dificuldade de se posicionar bem, olha muito para a bola e não vê ultrapassagem. Então são gols que o Fluminense costuma tomar. Então foi um primeiro tempo ruim, gente. O time não cria nada. Meio-campistas mal tecnicamente, desatentos. Soteldo, uma partida horrível. Não levava vantagem em jogada nenhuma. O Arias tentando, mas muito marcado, tanto quanto discreto. E o Cano, né? Eu vou usar aqui o termo que meu amigo Guigão, do Tricolor Fanático, mandou para mim no WhatsApp durante o jogo. O Cano tem o plano sócio-jogador, né? Ele recebe para ficar olhando o jogo,
porque é -1 em campo. Veio o segundo tempo, o Renato tira o Nonato, que talvez dos 3 do meio campo foi o pior disparado, e ele coloca o Serna. E assim ele desloca o Arias para fazer a armação. O Fluminense melhora no jogo, né? Tem uma chance com o Fuentes, aos 15 que o Cássio espalma, o Fluminense vai para o abafa, o Soteldo teve uma chance que ele não domina, depois teve uma cabeçada do Serna no meio do gol. E aí depois que o Renato tira o Soteldo e o Cano, que foram muito mal, o Cano não dá nem para dizer que foi mal, né? O Cano não, ele não entrou em campo. Soteldo muito mal, ele coloca o Keno e o Everaldo. Essa mudança aos 20 do segundo tempo que faz o Fluminense de fato melhorar no jogo, porque o Serna, que entra no intervalo pelo lado esquerdo, cresce demais de produção pelo lado direito, porque o Keno só joga pela esquerda. E o Serna fez um salseiro ali do lado esquerdo. O Cruzeiro baixou demais as linhas, já não tinha um contra-ataque, queria ficar tocando bola. O Fluminense pressionava e começava a construir algumas jogadas. Ainda tinha dificuldade no meio para criar, mas teve a chance. Primeira bola no travessão do Thiago Silva, ele chuta, desvia no Vidalba e vai no travessão. Depois o Renato coloca o René e o Lima nos lugares do Fuentes e Martinelli. O Fluminense passou, de fato, a alugar o campo do Cruzeiro, principalmente jogando pela direita, a dobradinha Serna e Samuel Xavier dava muito certo. Aos 39, de novo, bola na trave, na cabeçada do Lima. O Fluminense melhora, o Cruzeiro numa lentidão danada, esperando o tempo passar. E o Serna mostrando que o Renato estava errado em não utilizá-lo no Mundial de Clubes. Já vinha bem o Serna antes do Mundial, o Renato simplesmente passou a não usar o cara, vai entender por quê. O Fluminense tentou no segundo tempo, buscou o gol, faltou aquilo que faltou no inteiro, qualidade e uma boa dose de sorte. Aos 51, a terceira bola na trave, um chutaço do Freite. O Cássio ainda defende, ela toca na trave esquerda e termina o jogo com a torcida mandando o Mário Bittencourt tomar caju. Foi um primeiro tempo ruim do Fluminense, sem criatividade, o time melhora, muito também por conta da postura do Cruzeiro. O Cruzeiro, apesar dos comentaristas da Record, da Cazé TV, do Prêmio elogiar demais o Cruzeiro, porque eles veem resultado, né? O primeiro colocado, 30 pontos. Olha como o Cruzeiro foi maduro nesse jogo. O Cruzeiro no segundo tempo foi maduro coisa nenhuma. O Cruzeiro no segundo tempo jogou nada. Se o Fluminense tivesse um pouco mais de qualidade e de sorte, poderia não só ter feito um gol, como empatado a partida. Então foi um segundo tempo onde o time mostrou brio, mostrou coragem para jogar, atacou o Cruzeiro, faltou o gol. Poderia ter pelo menos feito um gol. Aí faltou sorte. E, gente, é um time limitado, com Arias. Imagina sem John Arias. E esse é o grande ponto da discussão. Depois, os jogadores se reuniram ali para se despedir do Arias, a torcida começa a mandar o Mário tomar aquele suco de caju, os caras ficam meio constrangidos ali, não sei se eles entenderam, vai tomar no C Arias, não foi isso, eu acho que ficou bem claro que a torcida mandou o Mário tomar naquele lugar. E aí o Arias meio tímido lá, batendo palma, se despedindo, vai para a Inglaterra. E assim, gente, o Fluminense enfrentou um time forte, né? Talvez brigue pelo título. Não é um grande time, não é um time espetacular, mas é um time muito mais organizado que o Fluminense. Mas o Fluminense no segundo tempo mostrou que com o Arias, ele pode ou poderia competir. E sem o colombiano. Então foi um jogo onde o Fluminense teve dificuldades em dois setores que a gente vem falando aqui 2025 inteiro. A falta de criatividade no meio-campo. O Ganso não joga e o Renato parece que alijou ele do processo, agora arrumou uma lesão, se é que é verdade. E o Fluminense não tem centroavante. Trouxe o John Kennedy de volta do México e já antecipo aqui, eu não vejo o John Kennedy como camisa 9, um centroavante, aquele cara que vai segurar zagueiro, que vai ser um goleador. Na minha opinião, o John Kennedy funciona muito mais do lado de um 9, atuando como segundo atacante, fazendo o pêndulo ali na intermediária do adversário. Sendo um goleador, sim, mas não jogando como uma referência. Eu não vejo o John Kennedy, eu acho que o Fluminense tem que ter uma referência. E não pode ser o Everaldo, que não joga nada, e nem o Cano, que não consegue jogar. Então o Fluminense tem duas carências muito grandes, no setor de armação e centroavante. Um cara que consegue colocar a bola para dentro.
Olha a atuação hoje do Caio Jorge. Além de ter feito gol, é um cara que participa das fases do jogo, é um cara que ataca espaço, é um cara que teve uma bola no primeiro tempo, ele arrasta 3 marcadores. O Everaldo não faz isso porque não sabe, é fraco, e o Cano não consegue. Então, o John Kennedy vem, tomara que esteja com a cabeça no lugar, porque vai ajudar. Mas não vejo como esse 9. Para mim, o Fluminense tem que ter o 9. Um cara melhor, um fazedor de gols nato, que saiba fazer pivô, que sabe segurar os zagueiros, que vai ocupar aquele espaço ali muito melhor do que Germancano e Everaldo. Então, foi um jogo razoável do Fluminense, contando os 90 minutos, onde pecamos por falta de qualidade e de sorte. E olha só, o que será do Flu a partir de agora sem o Arias? Teremos menos qualidade e, consequentemente, com menos qualidade, a gente vai ter que contar ainda mais com a sorte. E isso não é recomendável para ninguém. O Fluminense precisa ser um time onde vai ter que voltar a competir. E como? Não tenho a menor ideia. Por quê? Porque não tem outro Arias. Não existe outro Arias. O Fluminense não tem bala na agulha para contratar um cara parecido com o Arias. Primeiro porque esse cara não existe e porque o Fluminense, mesmo com a premiação que ele recebeu, com o valor do Arias, que é uma bagatela, uma pechincha, acho muito difícil ele conseguir repor a altura. Vamos lembrar que quando o Fluminense perde o Nino, a diretoria contratou o Antônio Carlos. Quando o Fluminense vende o Cauã Elias, a diretoria traz o Everaldo. E antes, quando doou o Luiz Henrique para o Bet, o Mário Bittencourt trouxe o Marrone. Acho que dessa vez ele vai trazer alguém de grife, de renome. Quer ver o nome? Que eu acho possível ele tentar de novo? Richarlison. Tá mal lá na Inglaterra, tem identificação com a torcida, é cara e tem grife. Já antecipo, em nada me anima. Mas pode tentar de novo um Firmino, um jogador para tentar dar um cala-boca na torcida, para amansá-la com essa saída do Arias, ano de eleição, ele quer eleger lá o vice-geral dele. Então, tenho certeza que o Mário vai atrás de grife. E aí, das duas, uma. Pode vir um cara de grife e se dá muito bem, jogar bem, mas geralmente é um cara já em final de carreira ou que já não consegue jogar bem, ou vai substituir, igual substituiu Nino, Luiz Henrique e Cauã Elias. Mas urge a necessidade do Fluminense contratar pelo menos. Sim, são três peças importantes que o Fluminense tem que contratar. Um meio-campista de criação, um ponta para o lugar do Arias, não o novo Arias, mas um cara para jogar no lugar do Arias, e um centroavante. Pelo menos isso. Se não, meus amigos, eu vou começar a fazer conta no brasileiro. E aí eu vou esquecer essa Sul-Americana que tá, ó, tranquila para no mínimo chegar às semifinais. No mínimo chegar às semifinais. Uma Sul-Americana absolutamente viável para ser conquistada. De time forte mesmo nessa Sul-Americana, forte, é só o Atlético Mineiro. O Bahia, que talvez seja o nosso adversário, o Bahia que empatou em casa com a América de Cali. Vai jogar agora na Colômbia. Então, é uma Sul-Americana com reais chances de ser campeão. Uma Copa do Brasil que eu já não consigo olhar com os olhos que eu tinha quando o Fluminense usava o Arias, eu já estou considerando a saída dele. Então, o desânimo bateu, galera. Eu, sinceramente, essa saída do Arias era esperada depois do Mundial que ele fez. Mas quando a gente vê os valores, assim, dá nojo, sabe? Eu já estou entrando no tema Arias. Queria depois, né, ver a coletiva do Renato, enfim, mas não tem como. É muito decepcionante, sabe, cara? Você vê que o melhor jogador do continente vai gerar ao Fluminense 70 milhões de reais. E pensar que o Fluminense pagou isso pelo Soteldo e pelo Canóbio. Porque esse é o valor que o Fluminense vai receber. O Arias foi vendido por 22 milhões, mas na realidade, fixo são 17, sendo que 11 pertencem ao Fluminense.
Então a venda do Arias, na prática, para o Fluminense, que é o que interessa. Não interessa, a venda foi 22 milhões. O Fluminense vai ficar com 22 milhões? Não vai. Tem 6 milhões do Patriotas e 5 milhões de bônus que a gente não sabe se vai alcançar. E que bônus são esses? Ninguém sabe. Provavelmente o Wolverhampton ganhar a Premier League, ganhar a Champions League, o Arias crescer 20 centímetros, alguma coisa assim. A gente não tem a menor ideia de se esses bônus serão ou não alcançáveis. Certamente, o Arias vai ter que jogar pra cacete no bom sucesso da Inglaterra para que o Fluminense tenha expectativa de ganhar alguma coisa desses 5 milhões. Então, eu não conto com esses 5 milhões. O Fluminense vai receber pelo Arias 11 milhões de euros e parcelados. Parcelados. E aí vem a questão que eu cobrei muito aqui. O Fluminense tem que vender o Arias pelo valor da multa. E aí o GE mostra pra gente que a multa, num acordo que o Arias fez com o Mário Bittencourt para o exterior, era de 15 milhões de euros à vista. Como é que um cara que se diz representante do clube faz um acordo desse, cara? Onde ele não beneficia o clube dele, só o atleta. A multa do Arias para o exterior, gente, era de 15 milhões de euros à vista. O Wolverhampton não pagou porque não tinha esse dinheiro. Ele preferiu pagar mais parcelado. Vocês têm noção que absurdo que foi essa venda? Uma doação. O melhor jogador da América do Sul, um dos grandes jogadores da história do Fluminense, vai render 70 milhões de reais para o clube, parcelado. Cara, isso... Quem defende isso tem que repensar se realmente torce para o Fluminense. Se você defende essa venda, eu acho que você tem que mudar esse escudo aqui, ó. Tá vendo a thumb aqui desse Domini Pass? Tem um camarada ali, pega o rosto dele e bota aqui. Porque você não torce para o Fluminense, você torce para o presidente do clube. Essa venda é indefensável. Ah, mas o Arias quis sair, o Arias não sei o quê. O Fluminense é que tinha o direito de vendê-lo ou não. Quem botou essa multa bizarra de 15 milhões de euros foi o Fluminense, não foi o Arias. Ele pode pedir o que ele quiser. E quem tem que se preocupar com o destino do Arias não é o Fluminense, com a carreira dele. É o representante legal dele, que é pago para isso. Quem tem que se preocupar com o Fluminense é o presidente do clube, que coloca as suas amizades acima dos interesses do clube. O cara pediu teu voto para isso, cara, para doar um grande ídolo. Você que defende o presidente, toma vergonha na tua cara, meu irmão. Não tem defesa. Olha mais para esse escudo aqui, cara. Torce mais para esse clube aqui e menos para Cartola. Não fica usando rede social para fazer politicagem, porque isso é politicagem. A pessoa que tem a capacidade de defender o presidente do Fluminense depois dessa venda do Arias gosta menos do Fluminense, muito menos do Fluminense, e ama o presidente Mário Bittencourt. Então você que defende esse troço, toma uma vergonha, cara. Me desculpe. Assim, eu não respeito. Ah, mas eu não respeito. A pessoa que vê essa venda criminosa de 11 milhões de euros e que continua achando tudo bem porque deu a palavra, o problema foi dar a palavra, não existe dar a palavra, meu irmão. O erro tá ali, você não tinha que fazer acordo nenhum, tem contrato. Mas não adianta, gente. Eu vou ficar falando o que eu já falei aqui na live de ontem, em vídeos. Eu vou acabar me tornando repetitivo. E o fato é consumado. O Arias não é mais jogador do Fluminense, fez sua despedida hoje e o Fluminense está mais fraco. Esse é o grande ponto. O Fluminense se enfraqueceu com a saída do Arias. Eu desanimei pra caramba. Não vejo mais esse time favorito a nada. Vai ser um ano para... Hoje, sem Arias, sinceramente, é para ficar ali onde está, sétimo, oitavo. Talvez venha um jogador ou outro, melhore um pouquinho. Eu acho que não vão atrás de centroavante, porque pediram o John Kennedy de volta. Vocês acham que com John Kennedy, Everaldo e Cano vão contratar mais um centroavante? Vão deixar de usar o Cano?
E olha aqui, hein? Posso estar errado, posso me enganar, claro. Mas não duvido nada domingo contra o Flamengo, o Renato voltar com 3-5-2 e meter no ataque John Kennedy e Cano. E vai ter gente aprovando esse troço. E pode até ganhar do Flamengo assim, porque é futebol. Mas vocês têm dúvida de que... Vocês acham que vai vir alguém? Vai vir algum centroavante? Então deve vir algum nome de grife aí para substituir o Arias, ou então um estrangeiro, que a torcida gosta, né? Se falar espanhol, então, aí, pô, se vier o tal do Inestrosa, foi muito bem recomendado lá do Atlético Nacional, que é mais um ponta mesmo do que um multifunção como o Arias. Aí a torcida, opa, substituto do Arias, é colombiano, tá vindo pro Fluminense com a mesma idade que o Arias veio, 23 anos, é jovem. Então, meus amigos, é isso. É o que eu tenho para dizer. Bem desanimado, bem chateado, bem... De verdade, eu acreditava que o Fluminense, com o Arias e alguns reforços que pudessem vir, a gente poderia brigar pelo menos pelo título da Sul-Americana, e depois dessa saída, eu desanimei, cara. Eu desanimei. Sim, eu acho que esse ano de 2025, que já passou da metade, vai ser longo. Vai ser longo pra caramba.